Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos aqui nessa noite de terça-feira, já estamos em fevereiro, pela graça e pela bondade do Senhor. Estamos iniciando mais um mês, e o Senhor é fiel, o Senhor é bom, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O mesmo Deus que nos deu vitória no mês de janeiro, Ele nos dará no mês de fevereiro. Deus é poderoso, então alegra o seu coração, estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, e eu quero orar com você nesse momento, logo após estaremos louvando ao Senhor, cantando alguns cânticos espirituais. Então feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de celebrarmos a Ti, de estarmos aqui agora em atitude de culto a Deus. Ó Deus, receba todo o nosso louvor, receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se alegre desse ato, ó Deus, que faremos aqui agora, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos cantar a Deus, logo após estaremos aqui num momento de oração e intercessão. Fica aí conosco, cultue a Deus conosco, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar. Vou voltar a fazer nada, sabe ser. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-lo agora a um momento de oração, momento de intercessão ao nosso Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor, diante do altar de Deus, a vida de tantos irmãos que estão sofrendo, estão num desafio muito grande, estão passando por tempo de lutas e tribulações, enfrentando doenças, tratamentos. Então, nesse momento, é o momento de orarmos, clamarmos ao Senhor. Nós confiamos no poder de Deus. Queremos colocar a vida da Priscila diante do Senhor, a restauração completa da sua saúde. Nós queremos colocar diante do Senhor também a vida do seu Valmir,
que está enfrentando também uma pneumonia, que o Senhor tenha misericórdia, esteja repreendendo a enfermidade. Oramos por toda a família da dona Marluce, que enfrentam um tempo de luto, de dor. Lembramos da vida do Jatir, da Marisa, de todos os familiares que estão enfrentando agora esse tempo de luto. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha fazer o milagre da restauração, do consolo. Então quero convidá-lo, você tem aí um motivo de oração? Coloque aí diante de Deus, coloque o nome dessa pessoa, escreva aí agora no chat, enquanto estamos aqui orando, buscando a Deus, coloque aí o nome dessa pessoa, estaremos orando agora e durante a semana. Quem sabe é você que precisa dessa oração. Coloque-se diante do Senhor e vamos orar a Deus. Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nos prostramos diante do Teu altar de graça, de poder, de misericórdia. Ó Deus, nos achegamos até a Tua presença. Ó Deus, na confiança de que o Senhor irá nos responder, na confiança de que a Tua graça é real sobre nós, que o Senhor é misericordioso. Por isso, ó Deus, nós chegamos com ousadia diante do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ó Deus querido, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Priscila, a vida do seu Valmir, ó Deus, que estão enfrentando enfermidades, que o Senhor agora venha repreender em nome do Senhor Jesus toda enfermidade. Todos aqueles que agora se colocam diante da Tua presença, do Teu altar, ó Deus, que estão doentes, estão enfrentando tratamentos, que o Senhor agora venha restaurar a saúde, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer cura e restauração, venha trazer paz a esses corações, venha trazer, ó Deus, o fortalecimento da fé, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, pela vida, ó Deus, da dona Marluce e de todos os seus familiares que estão enlutados. Ó Deus, que o Senhor agora esteja, ó Deus, trazendo o consolo, o fortalecimento espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, ó Deus, intervir nessa família, nessas vidas. Ó Pai querido, eu peço por aqueles que precisam e carecem de uma porta de emprego, de um trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abrindo portas. Peço, ó Deus, por todos os comerciantes da nossa cidade, por todos os nossos irmãos que vivem, ó Deus, dos seus negócios, que o Senhor venha fazê-los prosperar, em nome de Jesus, venha dar ideias, venha dar sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa cidade, abençoe o comércio da nossa cidade. Ó Deus querido, Pai amado, venha dar-nos sabedoria, venha dar-nos, ó Deus, um encorajamento para encararmos, ó Deus, os desafios que se apresentam a nós a cada instante. Ó Deus querido, Pai amado, venha fortalecer o Teu povo com a fé robustecida, venha fortalecer a fé do Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer um avivamento à nossa alma, ao nosso coração. Venha trazer um avivamento à Tua igreja, venha trazer um avivamento à igreja da Barra, em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor venha nos responder com fogo, com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Creia no poder do Espírito Santo, creia no poder de Deus, meu amado irmão, confie no Senhor. Vamos cantar mais uma canção e logo após estaremos aqui lendo a palavra de Deus e meditando nas Escrituras. Você não pode sair daí, hein? Não fica zapeando no celular, não. Fique aí atento nesse momento de culto que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente ao seu coração nessa noite, irá renovar o seu ser, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e logo após voltamos aqui com a palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu vim já
sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo Senhor me tocar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Canta pra gente, vai lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque se tudo Senhor me tocar. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Esdras. Abra sua Bíblia, você que está aí acompanhando o culto, cultuando a Deus conosco, abra sua Bíblia, livro de Esdras, capítulo 10, somente o primeiro versículo. Esdras, capítulo 10, somente o primeiro versículo, que diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Amém, amém. Amado irmão, eu quero começar a minha palavra te fazendo uma pergunta. O quanto você tem se assemelhado com o mundo? Essa é uma pergunta crucial para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nós fomos separados por Cristo Jesus para pertencermos a Deus. E nós fazemos parte da família de Deus, nós vivemos agora no reino de Deus para fazer diferença nesse mundo pecaminoso, nesse mundo caído. Quando nós olhamos a palavra de Deus e meditamos nela, nós percebemos que em toda a Escritura nos ordena, a palavra de Deus nos ordena a separarmos das coisas desse mundo. Nós somos um povo santo, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que nós não somos qualquer um. Nós fomos comprados, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus para pertencermos a Ele. E aí, o apóstolo Paulo nos ensina que nós deveríamos realmente ter a nossa mente transformada a cada dia e que nós não viríamos ser assemelhados ao mundo, ou nós não podemos nos conformar com o mundo. Quando eu digo mundo, eu não estou querendo dizer o planeta Terra, e não somente as pessoas desse mundo, mas sim ao sistema mundano, ao sistema caído.
porque nós não devemos nos assemelhar a muitas pessoas que vivem de forma impiedosa, são ímpias, não conhecem a Deus, não fazem a vontade de Deus. O caminho deles, como diz a Escritura, é a perdição eterna. Então, por isso, a minha pergunta é crucial para você, meu amado irmão, para você que se diz crente, para você que se diz cristão. Você é cristão, você é crente em Cristo Jesus, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Se a sua resposta é sim, você deve se parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. A cada dia eu tenho que me distanciar do mundo, ou do sistema mundano, ou desse sistema caído. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer que principados e potestades espirituais tomam conta desse mundo, e você sabe muito bem disso. As pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo, não obedecem à palavra de Deus, vivem de acordo com os seus pensamentos, com as suas vontades, com os seus desejos, mas os seus desejos, as suas vontades são dominadas pelo diabo, são dominadas por poderes espirituais do mal. Essa é uma realidade bíblica, essa é uma realidade da existência humana. Aquele que entrega a sua vida a Jesus tem a sua vida transformada, tem agora uma nova forma de viver, uma nova forma de existir. Nós vivemos agora para a glória de Deus, nós vivemos para fazer a vontade do Senhor. Então essa é a minha pergunta: você tem se parecido com o mundo? O seu estilo de vida tem parecido muito com o estilo de vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus? Você faz os seus negócios, você lida com as situações da sua vida da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Jesus lidam? Você vive a sua vida comum do lar, o seu relacionamento familiar, seja com seu marido, com a sua esposa, com os filhos, com seus pais, com seus irmãos, você lida, você se relaciona com eles da mesma forma que aquela pessoa que não conhece a Jesus? Sabe por quê? Dependendo da sua resposta, você precisa imediatamente voltar-se para Deus. Você possivelmente, se a sua resposta for, e se for uma resposta sincera, porque a nossa vida com Deus tem que ser sinceridade, a base de sinceridade, porque Deus conhece o nosso coração. Você não pode viver de auto-engano, e por isso agora você precisa olhar para si, você precisa perceber dentro do seu coração se há um caminho mau, se há um caminho que está te levando para longe de Deus, da vontade de Deus. Você já faz parte da igreja de Deus, da família de Deus, mas está se desviando do caminho. Você precisa, nessa noite, voltar-se para Deus, voltar-se para Jesus, porque a nossa vida só terá esperança. Nós teremos esperança na nossa vida de dias melhores, de sermos vitoriosos, frente às lutas e grandes lutas que enfrentamos, se nós estivermos com Jesus. Não há esperança, não há vida, não há um futuro sem a presença de Deus em nós. Por isso, a minha palavra para você nessa noite é uma palavra de alerta e uma palavra para que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, venha vivificar a sua vida, venha trazer um avivamento no seu ser. E foi isso que aconteceu com Israel nos tempos de Esdras. Esdras, ele tinha sido incumbido de voltar a Jerusalém. Esdras vivia na Babilônia, e uma primeira leva, depois do cativeiro babilônico, tinha saído anos antes, com Zorobabel. Eles tinham voltado para Jerusalém, e lá começaram as reformas do templo. Agora, anos mais tarde, Esdras, ele é encarregado de voltar para Jerusalém, e ele leva uma turma com ele para restaurar o culto a Deus. E aí ele chega em Jerusalém, há meses depois, e ele percebe a situação espiritual daquele povo que tinha voltado para Jerusalém. Olha que interessante,
O povo de Israel tinha vivido 70 anos no cativeiro babilônico, porque tinham desobedecido ao Senhor, porque apesar de serem povo de Deus, o ser povo de Deus não os livra de sofrerem a punição de Deus, a correção de Deus pelos seus erros e pecados. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Eu posso ser crente, eu posso fazer parte da igreja, mas se eu não obedecer à palavra de Deus, se eu não obedecer o Senhor Jesus, se eu não buscar em minha vida um enchimento de poder para viver de forma que agrada o Senhor, que glorifica a Deus, eu serei realmente punido, eu serei corrigido por Deus. As bênçãos de Deus estão atreladas à minha obediência à sua palavra. Não é porque você é crente que você automaticamente receberá, independente das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus valores, receberá a bênção de Deus. Não, Senhor. As nossas bênçãos estão vinculadas à obediência a Deus. Nós somos um povo chamado à obediência a Deus. Esdras chega em Jerusalém e ele é informado da situação espiritual daquele povo que está ali. Exatamente o povo que tinha voltado para reestruturar o culto a Deus, para reconstruir o templo que tinha sido destruído pelo Império Babilônico. Esdras chega ali e ele fica pasmo, ele fica estarrecido, porque alguns chefes chegam para ele e falam a situação de Israel, e falam assim: olha, o povo está pecando, o povo desobedeceu totalmente à vontade de Deus, novamente, eles não obedecem à palavra de Deus, eles se casaram e deram-se em casamento aos povos gentios. Isso tinha sido extremamente proibido pelo Senhor. Olha só, entenda, Deus leva o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel. Essa terra, ela em cada lado, ela tem montanhas, ela tem mares e ela tem desertos. O povo de Israel deveria ser um povo separado. Aquilo simbolizava mesmo essa separação. O povo de Israel, quando chega na terra prometida, é incumbido de expulsar daquela terra os povos pagãos que viviam ali. Deus falou assim: vocês não podem coabitar com esse povo. Vocês não podem dar suas filhas em casamentos. Os seus filhos não podem pegar filhas de povos gentios para se casarem. Vocês são povo de Deus. Vocês são separados. Vocês são santos. E a pergunta é essa: eles obedeceram? Claro que não. Eles fizeram totalmente o contrário. Eles obedeceram às suas vontades, os seus desejos. E toda vez que eu e você, meu amado irmão, damos vazão aos nossos desejos, às nossas vontades, aquém da palavra de Deus, é via de regra que nós sofreremos derrotas, grandes perdas, nós sofreremos demais. Porque a lei de Deus, como diz a palavra, é boa e agradável. A lei de Deus visa nos dar uma jornada segura. A vontade de Deus para nós é perfeita, é agradável. O problema é que nós não resistimos nem um pouco os nossos desejos. O apóstolo Paulo fala que nós devemos lutar intensamente até o sangue contra a nossa carne, contra os desejos da nossa carne, que são desejos pecaminosos. Há uma luta dentro de mim e de você a cada instante, meu irmão, e você sabe muito bem disso. A luta do espírito contra a carne. E a carne realmente, ela é muito forte, porque ela está dentro de nós, não tem como nós tirarmos ela de nós. A única coisa que nós podemos fazer contra a carne é matá-la a cada dia, é mortificá-la a cada dia. E como eu faço isso? Obedecendo a Deus, obedecendo ao Espírito Santo, inclinando o meu coração para fazer a vontade de Deus. O povo de Israel não fez nada disso. O povo de Deus, o povo de Israel, desobedeceu cabalmente. E olha, eles tinham passado 70 anos no cativeiro
por causa da sua desobediência. Agora eles saem do cativeiro e eles voltam a fazer a mesma coisa. Eles realmente decidiram obedecer não a Deus, mas sim aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. O povo de Israel era expert em dar desculpas. Parece até com a gente, não é verdade? Quantas vezes nós damos desculpas pelos nossos pecados? Desculpa pelos nossos pecados. Eu estava vindo aqui para a igreja para gravar esse culto e eu estava escutando no meio do caminho, rapidamente passando por duas senhoras. Elas estavam conversando e uma delas falou assim: olha, de vez em quando não tem jeito, né? De vez em quando a gente precisa mentir. E eu passei direto. Esse é o pensamento mundano. Nós sempre damos um jeitinho e sempre temos desculpas para os nossos pecados. E nós, com as nossas desculpas, nós nos auto-enganamos e estamos afundando. Nós estamos distanciando de Deus, como o povo de Israel. A bênção de Deus não estava sobre Israel, porque eles eram desobedientes. Eles tinham o coração endurecido para a vontade de Deus. Mas aí sabe o que Esdras fez? Esdras chega, toma ciência, conhecimento de tudo que estava acontecendo. E a primeira reação de Esdras é ficar realmente preocupado. Ele ficou ali assustado, e ele rasga suas vestes, ele arranca literalmente o cabelo da sua barba, ele arranca os seus cabelos da cabeça. E por que ele faz isso? Parece uma coisa extrema, parece loucura. Esdras rasga sua veste, ele arranca os pelos da sua barba, ele arranca o cabelo da cabeça, ele se prostra diante de Deus em terror, em assombro. E por quê? Porque ele sabe o quão perigoso é desobedecer a Deus, o quão perigoso é decidir viver aquém da vontade de Deus. Ele sabe o quão perigoso é Deus cobrar do povo, cobrar essa obediência, corrigir a correção de Deus sobre o povo. E Esdras, ele chora diante de Deus, e ele fica ali prostrado um bom tempo, ele fica ali lamentando, ele fica chorando diante do Senhor, até que ele se levanta e começa a fazer uma oração a Deus. E é interessante que no capítulo 9, no versículo 6, ele disse assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras, ele reconhece que o caminho do povo de Deus, o caminho do povo de Israel era um caminho que daria na perdição. Ele reconhece o pecado tanto dele quanto do seu povo, e ele está envergonhado diante de Deus, e ele diz assim: eu estou confuso, eu não sei nem como me inclinar diante do Senhor, eu não sei nem como dizer palavras a Ti, porque nós somos pecadores mesmos, nós reconhecemos. E aí, Esdras, ele começa a chorar diante de Deus, ele começa a confessar os seus pecados, ele começa a clamar ao Senhor por misericórdia, por restauração. Aí no capítulo 10, o texto que nós lemos, diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras foi usado por Deus para trazer um avivamento sobre Israel. O avivamento começa com quebrantamento e confissão de pecados. O avivamento espiritual, o nosso retorno a Deus, o poder espiritual para fazermos a vontade de Deus e sermos vitoriosos em tudo o que fazemos, começa reconhecendo os nossos pecados, os nossos erros.
Como eu disse agora há pouco, nós somos experts em dar desculpas. E qual é a desculpa que você tem dado? Às vezes nem tem dado a Deus, mas tem dado a si mesmo e às pessoas, por viver dessa forma. Meu amado irmão, qual é a desculpa que você está dando para viver de forma tão medíocre espiritualmente? Você é um crente frio, é um crente que em tantos anos, na casa de Deus, fazendo aqui os cultos a Deus, prestando culto a Deus, nunca passou disso que é, nunca teve uma evolução espiritual, ninguém percebe um crescimento espiritual na sua vida. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Qual é a desculpa que você vai dar agora? Não existe desculpa para nós. Não existe desculpa diante de Deus, meu amado irmão. Não se auto-engane. O retorno para Deus, o retorno para um caminho vitorioso, o retorno à obediência se dá em reconhecer o nosso pecado, em reconhecer as nossas transgressões e sentir realmente pavor do pecado. É isso que Esdras fez. E ele sentiu de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ele sentiu uma tristeza pelo pecado, por estar desobedecendo a Deus, pelo povo de Deus estar vivendo uma vida tão longe do Senhor, da sua vontade. Você podia fazer, juntamente comigo nessa noite, uma confissão de pecados. Você deveria fazer como Esdras. Você deveria realmente olhar para a sua vida profundamente e ver se você está obedecendo a Deus. Porque se você não estiver obedecendo a Deus, o seu caminho é caminho de perdição. Mas a palavra de Deus nos conduz à vida. Deus tem preparado para mim e para você uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida de grandes realizações no poder do Espírito Santo. Por isso agora você precisa examinar a sua vida como Esdras, e assim tomando conhecimento do seu erro, do pecado que está na sua vida, dos seus desejos pecaminosos, da sua forma de agir que é tão distante da vontade de Deus. Você tem se acomodado como o povo de Israel ao pecado. Você tem se parecido com o povo do mundo, como o povo de Israel, e não somente parecido, mas feito aliança com o mundo. Esdras, ele sente vergonha diante de Deus. Esdras, ele está realmente constrangido diante do Senhor, e ele começa a chorar, ele começa a clamar, e ele chorando. Esse choro é uma expressão autêntica do constrangimento do coração. Esse choro é a expressão exata daquele que reconhece a sua realidade miserável diante de Deus. Essa deveria ser a minha e a sua postura. Voltarmos para Deus em choro, em pranto, confessando os nossos pecados, rasgando literalmente as vestes do nosso coração. Nos prostrar diante de Deus, colocar nossa vida diante do altar e clamar por misericórdia, pelo perdão, pela restauração. A palavra de Deus fala que essa atitude, essa ação de Esdras motivou a milhares de pessoas. Uma congregação muito grande de pessoas viram a atitude daquele homem de Deus e perceberam que eles estavam da mesma forma. Oh, meu amado irmão, essa palavra aqui traz uma lição poderosa para a minha vida e para a sua vida, porque o Senhor Jesus quer te usar para ser instrumento de restauração para a sua casa, para a sua família. Como você quer que os seus filhos sejam meninos e meninas, jovens de Deus, se os seus filhos não veem em você, não conseguem enxergar em você um homem, uma mulher de Deus, comprometida com Deus, com a vontade do Senhor? Como eu quero que a minha esposa, que os meus pais, que os meus parentes sigam a Cristo, se eles não conseguem enxergar em mim aquela pessoa que se inclina à vontade de Deus? Eles não conseguem ver em mim um homem de Deus. Esdras,
ele deu um exemplo, ele se quebranta, ele chora, ele ora, ele comove não somente o seu coração, mas o coração do povo. E uma grande multidão se inclina diante de Deus. Ele começa sozinho. O movimento espiritual de restauração, de avivamento começa comigo, é com você. Você não pode esperar pelos outros. Você não pode esperar pela igreja toda transformando, pessoas sendo mudadas para você mudar. Não, começa com você. Começa com você sozinho dentro do seu quarto. Começa comigo num movimento de quebrantamento, de restauração, de entrega. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu termino dizendo o seguinte: nós fomos chamados para pertencermos à família de Deus. A nós foi dada a promessa de Deus. A promessa de Deus. Nós temos as promessas e o Senhor, tanto quanto são muitas as promessas de Deus, para nós, Ele é poderoso para cumpri-las. E Ele vai cumprir todas as suas promessas. Nenhuma promessa de Deus caiu por terra. Todas estão se cumprindo. E todas irão se cumprir. Mas se eu viver uma vida em desobediência, as bênçãos e as promessas do Senhor não se realizarão. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a voltar-se para Deus. 2021 deveria ser um marco do seu retorno para Deus. Você que está em casa, está usando de desculpa da pandemia para desaparecer da igreja, para deixar de ser crente, de fazer a vontade de Deus. Pare de dar essa desculpa, volte para Deus, viva uma vida santa diante do Senhor, obedeça ao Senhor Jesus, obedeça a sua palavra, toma posse da vida eterna, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja jovem de Deus. Que você possa viver, que eu possa viver de modo digno do Evangelho, que nós possamos realmente tomar posse da vida eterna e vivermos para a glória do Senhor. Um novo tempo está surgindo na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Esse é um novo tempo, é um tempo de um renovo do Espírito Santo. Espírito Santo inundará o nosso coração e nos dará poder como nunca antes tivemos, para fazer a obra de Deus, para glorificar o Senhor. Mas eu preciso me quebrantar, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso decidir obedecer a Deus. Aí sim, nós vamos ver o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Aí sim, quando nós orarmos, nossa oração será respondida. Aí nós veremos sim os milagres, os sinais de Deus acontecendo através de nós e por nós. Que o Senhor Jesus me abençoe e te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Deus querido, Pai amado, estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, nessa noite de terça-feira, ouvimos a Tua palavra, ó Deus, e nós cremos que esse é o tempo de restauração, um tempo de quebrantamento, um tempo de retorno ao Senhor. E eu clamo, ó Deus, por essa vida, por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa, ó Deus, que está assistindo o nosso culto. Ó Deus, clamo por ela. Clamo, ó Deus, para que o Teu Espírito venha trazer um incômodo espiritual, um quebrantamento espiritual, como aconteceu com Esdras. Que eles possam, ó Deus, se voltar para o Senhor, que possam arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, viverem em obediência à palavra de Deus e colher frutos do Espírito, colherem, ó Deus, as promessas do Senhor. Ó Deus, faça isso na sua igreja, faça isso na sua casa, faça isso na vida dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, que Deus te abençoe, te dê uma semana extraordinária, cheia da bênção, da graça do Senhor. Domingo estaremos aqui novamente, 9 horas da manhã, online, e domingo estaremos aqui presencialmente. Então venha para o culto, tem sido uma bênção. Está na hora de você voltar para a igreja, tá bom? Deus te abençoe e que você tenha uma semana extraordinária, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo.
Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Amém e amém. Eu quero ver